André, não vou pedir o presente inútil, porque é a segunda vez que você vem aqui e você vem agora numa situação complicada, né? Quando a gente falou... Bom, a primeira vez também era meio complicada, né? Foi por causa do... Tava tendo a guerra contra o Hamas, agora é a guerra Rússia e Ucrânia. Caramba, o mundo tá... Foi antes da pandemia ou foi durante a pandemia? Não, foi em maio do ano passado. Maio do ano passado, é verdade. Quase um ano. Estamos em março? Quase... Parece que não, né? Mais quase um ano. Aquela situação, ela acalmou. Não tem um conflito armado com o Hamas agora, mas assim, nunca é calmo, né? Nunca é calmo. Nunca é calmo. Mas não tá tendo guerra. Né? Não tá tendo operações. E essa doideira que tá acontecendo agora, a Ucrânia, a Rússia, como que você tá vendo isso? Complexo. Assim, é um jogo de poder onde, na minha opinião, os russos não vão ceder até eles não tiverem as garantias na visão deles, né? Que a OTAN vai se expandir para o oeste. Tem várias questões aqui, né? A questão do Putin querer reconstruir uma Rússia imperial. Não estou falando de União Soviética. Não acho que ele acredita no comunismo. Não é que ele vai voltar... Não acredita no comunismo. Quem acredita? Né? Agora, ele quer que a Rússia continue tendo um papel central no jogo de poder mundial. Que veio perdendo. E o Ocidente na cabeça dos russos... E agora eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou falando como os russos enxergam o Ocidente, porque eu tenho acompanhado analistas russos que são especialistas em Rússia. Curiosidade, tá? O lugar onde tem maior quantidade de russos nativos que falam russo, né? Em casa, né? É Alemanha, Estados Unidos e Israel. Ah, é? Mas em proporção, Israel é disparado em primeiro lugar. Não sabia. Porque você tem 1 milhão de pessoas que saíram da União Soviética quando cai a União Soviética, que são judeus, dos países que estavam com a cortina de ferro e que não podiam sair, depois imigram para Israel, fugindo da pobreza e de tudo que tinha acontecido, e obviamente também a perseguição, né, aos judeus. Então você tem muitos judeus, muitos israelenses que são descendentes de ucranianos, de russos, de poloneses, da Moldóvia, da Moldávia, dos países bálticos, assim. Você tem gente de todos os lugares, mas assim, tem muito ucraniano e russo em Israel. Então, proporcionalmente é o lugar que mais se fala russo fora da Rússia. Nossa, cara. Incrível. Por isso faz com que você tenha, além de outras questões, você tenha uma relação... Israel sempre teve uma relação respeitosa com a Rússia por vários motivos. Eles têm com Israel por causa disso também. Enfim, não que os Estados Unidos não seja... Os Estados Unidos é o maior aliado de Israel, mas Israel tem uma relação paralela importante com a Rússia. Como tá até agora? Então, né? Então, isso que eu falo. Então. Qual foi a posição de Israel? Israel condenou a Rússia 2 vezes já de declarações e votou a favor da resolução na ONU. Mas Israel mantém um diálogo muito técnico com a Rússia, porque a Rússia está na Síria, né? Na guerra civil na Síria, a Rússia tem base... A única base militar da Rússia fora da Rússia é na Síria, no costa da Síria, em Tartus, que é uma cidadezinha litorânea da Síria. E eles têm uma base naval lá e eles ajudam logisticamente o Assad não cair. Isso desde o início, né? O Bashar al-Assad, o ditador da Síria. Israel... Mas o que significa esse cara estar no poder? Não, então, é um ditador, enfim, ele é pró-Rússia, ele é pró-Irã, ele é um cara que compra armas da Rússia, então a Rússia tem um mercado lá, tem uma base, tem influência, consegue... É uma coisa meio que equilibra... Eles tentam um pouco equilibrar o jogo de poder que existe com os Estados Unidos por domínio, né? E eles são contra Israel? Não. A Síria não tem relações diplomáticas com Israel, lutaram 4 guerras, né? E perderam territórios, mas hoje em dia não tem nenhum tipo de conflito, porque a disparidade de força é imensurável entre Síria e Israel. Mas não, no passado não foi. No passado, eventualmente, a Síria até tinha mais armas, ou mais dinheiro, ou mais recursos que Israel. Mas o ponto é que o caos que aconteceu na Síria fez com que o Irã entrasse na Síria e começasse, além de ajudar também o governo do Assad, que eles também são aliados, tentar fazer com que o solo sírio
vire assim, eu vou controlar uma parte desse território daqui e vou usar esse território para construir uma base militar. Aí os iranianos começaram a levar guardas da revolução, soldados das guardas revolucionárias do Irã para dentro da Síria, armar bases, fazer treinamento. Aí essa galera começa a fabricar uns drones de controle remoto suicidas. E aí, fazendo isso, eles estão a 60 quilômetros da fronteira com Israel. Eles não estão a 1.000, que é onde fica o Irã. Então, eles conseguiriam atacar Israel através da Síria. Além disso, eles usam o aeroporto de Damasco, pousam aviões militares iranianos lá, descarregam armas lá, e eles levam essas armas de caminhão que entram ilegalmente no Líbano e descarregam e dão para o Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês que todo mundo conhece, tem, enfim, centenas de milhares de foguetes, lutou uma guerra já com Israel em 2006 e desestabilizam o Líbano e, ao mesmo tempo, são uma força não regular dentro do Líbano. Eles não são um exército e têm mais força que o exército. Israel, frequentemente, desde esse caos que aconteceu no início da guerra na Síria em 2011 ou 2010, 2011, acho, ele tem atacado forças, isso de acordo com a mídia internacional, tá? Não estou falando de uma informação que não está aberta aí na internet. Israel tem atacado, através da sua força aérea, comboios de armas que vão da Síria para o Líbano, uma vez que elas são descarregadas. Eu queria ver aqui no mapa depois. Te abro aqui, se quiser. Abre? Ah, tá. Queria ver. Localizar Líbano e Síria. Tá aí? Vou colocar aqui pra cá. Aqui dá com o dedo, dá pra desenhar, se você quiser. Tartus, Damasco. Pronto, aqui, ó. Pode desenhar? Pode. Tá coisado. Cadê? Acho que é esse daqui, né? Isso. Aqui o vermelho aqui, ó. Então Israel é isso aqui, né? Tá. Essa é a fronteira com Israel. Isso aqui é Israel. Esse aqui é as colinas do Golan. Israel conquistou esse território da Síria. Damasco está aqui. Então, na hora que os iranianos fazem bases aqui, eles mandam um drone para cá e é muito perto e pode atravessar a fronteira. Então, Israel atira em posições iranianas aqui e impede que esses comboios, olha onde é a fronteira do Líbano aqui, é muito próximo. Então a gente está falando de 20 km, 30 km, eles passam a fronteira e dão para cá. Então o que acontece? A coordenação dessas atividades israelenses para tentar atingir comboios de armas. E olha só, Israel não mira no exército sírio, não se envolve na guerra civil síria, mas ela está protegendo que armas não sejam transferidas para o Líbano e que essas forças iranianas não se finquem dentro do território sírio, que eles vão usar esse território para atacar Israel. Guerra de proxy, né, no final. E aí, essa coordenação, já que a Rússia também está lá, você tem oficiais russos e Força Aérea Rússia e técnicos russos, então a famosa frase tem que combinar com os russos. Então Israel coordena, não é uma questão de apoio da Rússia, mas Israel coordena que eles tenham com a comunicação para avisar os russos o que eles estão fazendo em relação a essas posições, para que a Rússia não seja pega de surpresa, não morram oficiais russos, não tenha um mal entendido, sei lá, você não viu um comboio que não é seu, que não é realmente iraniano, que pode ser russo e tal, não sei o que, para não dar nenhum problema. Essa relação é uma relação estável já há vários anos, que foi construída com a Rússia ao longo dos últimos, 20 anos, 10 anos principalmente, com a Rússia vendendo armas para a Síria e para o Irã, que é o mercado deles. Essas armas são armas de defesa normalmente, não de ataque, mas são armas de defesa que colocariam uma eventual necessidade de Israel agir em defesa com problemas de tentar, por exemplo, entrar no espaço aéreo sírio. Se eles colocarem um sistema antiaéreo muito avançado, Israel praticamente não conseguiria entrar nesse espaço aéreo. Então você tem toda uma política de lobby e negociações com os interesses israelenses vis-à-vis os interesses russos, né? E então Israel tem uma boa relação, tinha uma relação com a Rússia próxima, estratégica em relação a esse tema daqui. E aí, então, a gente estava falando antes, os israelenses, nesse caso daqui, condenaram a Rússia,
Mas eles estão tendo uma certa medida, não estão... Eles ajudaram a Ucrânia, já doaram 100 toneladas de alimentos e de mantimentos. Já foi 3 equipes médicas de várias ONGs israelenses foram para a Ucrânia. Um israelense morreu já, foi alvejado por russos lá, acho que o comboio de alguns voluntários. Eles estão levando ajuda humanitária para lugares onde tem todos os refugiados na fronteira. O governo israelense já está tendo protestos em Tel Aviv todo dia, de ucranianos na frente da embaixada russa em Tel Aviv, protestando, gritando, milhares de pessoas. Ou seja, o negócio não está fácil lá, nesse sentido. Em contrapartida, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele, independentemente de ele ser judeu, ele é judeu, mas independentemente disso, ele enxerga em Israel um ator de país democrático que tem relação com os dois. Entendi. Então, assim, não é que ele está falando com um país X que não tem relação com ninguém, Japão. Ele está falando com um país que é democrático, que ele confia, que ele tem boas relações e que ele sabe que também tem relações boas com a Rússia. Então, ele pediu várias vezes para Israel tentar mediar esses problemas. Ele entende que Israel é super importante nessa Ele entende, porque assim, se ele falar com os Estados Unidos vão falar... os russos não vão dar bola para os Estados Unidos, então ele enxerga em Israel uma coisa um pouco mais... que os russos vão respeitar mais. Israel não tem nenhum tipo de histórico de ser um grande mediador em conflitos. Ao contrário, Israel precisou ser mediado porque Israel se envolveu em conflitos. E quando Israel se envolve em conflitos, outros mediam. E Israel não se envolveu em conflitos que não eram os seus regionais. Então, nunca participou de muitas negociações, claro. Mas existe uma experiência política em Israel de tentar resolver isso de uma forma que proteja a soberania ucraniana e talvez consiga encontrar um denominador comum que satisfaça o que os russos chamam de necessidades de segurança nacional, que foi o que o Putin falou para o primeiro-ministro Bennett ontem. O Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, ligou ontem para o Zelensky, recebeu uma chamada do Zelensky, falou com ele 1 hora, desligou 1 hora depois, ligou para o Putin. Não foi divulgado o conteúdo da conversa. O Kremlin depois publicou uma nota dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com Bennett sobre a operação militar de paz em Donbass. Eles escreveram qualquer coisa lá, qualquer groselha no Twitter oficial do Kremlin, mas é besteira, não é real. Não é que Israel estava falando sobre a operação militar russa em Donbass, porque a gente sabe que não é em Donbass, a gente sabe que é na Ucrânia inteira. O que eles conversaram provavelmente foi o Bennett passar para o Putin o que foi dito pelo Zelensky. E aí, obviamente, eles não comentaram o que foi falado e o que foi respondido pelo Putin. Mas que teve uma tentativa aí de passar mensagens de um para o outro através de Israel. Israel passou essas mensagens e, claro, Israel está super preocupado. Ninguém quer quem tem interesse numa guerra como essa, né? Ninguém, sim.